Brasilinas e brasilinos, olá meus caros cidadãos dessa República das Bananas 2.0. Tudo bem por aí? Estava demorando, né? Mas num ano eleitoral isso é tão previsível quanto a Janja comprando móveis de luxo com o nosso dinheiro. O nosso glorioso ministro Alexandre Glande, o Xander Clayson do povo, abriu um inquérito contra o Flávio Bolsonaro. O crime? Ter cometido a audácia de caluniar o nosso descondenado favorito, o Lula, numa postagem nas redes sociais. Calúnia? Vamos lá, pessoal, vamos dar um Google rápido aqui. Calúnia é você imputar a outro um crime. Bom, tá difícil encontrar algum crime que o Lula não mereça ter imputado a ele nos últimos anos. É quase um bingo da corrupção e o Lula tá com a cartela cheia. O ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para apurar se o senador Flávio Bolsonaro de fato cometeu o crime de calúnia contra o atual presidente da República. Foi uma publicação que ele fez no Twitter na época da prisão de Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela. E na publicação ele diz: Lula será delatado, ponto. E depois lista os crimes cometidos pelo Foro de São Paulo, que era um grupo ali de esquerda da América do Sul. E, portanto, segundo a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, ele dá a entender que o presidente Lula também teria envolvimento com essa série de crimes. Eu sei o que vocês estão pensando. Luiz, por que o Xandão está fazendo isso agora? O tweet é de 3 de janeiro. 3 meses, sim. O Nosferatu de Toga olhou para esse tweet em janeiro, olhou em fevereiro, olhou em março e só agora, exatamente quando o Flávio virou o primeiro lugar nas pesquisas, ele achou que o tweet tinha virado crime. É tipo você descobrir que a sua vizinha é criminosa perigosa no dia em que ela ganha a promoção que você queria. Sherlock Holmes desce e volta pro túmulo. Mesmo o Dr. Watson sacaria essa. Mas enfim, ainda que fosse calúnia, o Flávio Bolsonaro, meus caros, como todos nós sabemos, até porque a gente paga o salário dele, é senador. E por incrível que possa parecer nesse país de ponta cabeça, ele tem imunidade parlamentar concedida por uma Constituição que ainda está em vigor. É aquela coisinha de papel que o Xander Clayson e os seus coleguinhas do STF parecem que não sabem que existe ou simplesmente escolheram ignorar. O artigo 53 da Constituição, é claro, está lá com todas as letras, sem erros de português. Quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Como é que você interpreta de forma relativa as duas expressões, quaisquer e invioláveis? É tipo quaisquer, mas se for uma que eu não goste, então não é mais quaisquer, é discurso de ódio. E inviolável se pode de vez em quando ser violada, então não é mais inviolável, é violável, cacete. Portanto, o Flávio Bolsonaro tem imunidade para falar o que ele quiser do Lula, o que ele bem entender, e falou. E agora tem um inquérito do Xander Clayson contra ele. Claro, sempre vindo do Xander Clayson, nosso paladino da justiça seletiva, que já foi acusado inclusive há 3 semanas por um comitê do Congresso norte-americano de interferir nas eleições. E ele realmente faz isso e está começando já a fazer nessas de 2026. Nós temos um STF que começa a interferir no próximo Senado e agora também a gente tem um STF que começa a interferir no próximo Executivo. Além disso, tem ainda uma outra questão: inquéritos. Inquéritos serve para quê? Para apurar a autoria e a materialidade de um possível crime. Se você sabe que foi o Flávio que escreveu e sabe que ele escreveu aquilo, por que ele escreveu no X? Então, o que o inquérito vai apurar, Xandão? Não tem nada para apurar no inquérito. Nesse caso, o inquérito é só um instrumento claro de controle e silenciamento de uma candidatura forte da direita. O que Xanderleia quer é dizer ao Flávio: fique pianinho, fique na sua, fique quietinho que eu tô aqui com a tua vida na minha mão. O STF tá com a vida do Senado, do Executivo na mão deles e fazem o que querem com o país. Pois é. Se nós não tivermos um próximo presidente com coragem para enfrentar isso, e se nós não tivermos um próximo Senado corajoso, não vai adiantar nada. Temos que lembrar também que Stalinácio jamais foi questionado por chamar o Jair Bolsonaro de genocida, miliciano, fascista, mentiroso, negacionista, desumano, pessoa do mal e covarde. O PL entrou com representações no TSE pedindo a remoção dos vídeos com essas difamações de 2022. O TSE negou o pedido por 4-3, mantendo os vídeos no ar. A relatora Carmen Lúcia entendeu que as declarações estavam dentro dos limites da liberdade de expressão.
Formaram a maioria os ministros Benedito Gonçalves, Ricardo Lewandowski e tchan 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 tchan, Alexandre de Moraes. É a democracia inabalável deles, sabe? Onde você pode xingar a oposição de tudo, mas se criticar o governo é crime. A resposta do regime ao post do Flávio Bolsonaro veio à tona hoje: criminalizar a crítica. O inquérito foi aberto a pedido da própria Pelúcia Federal, com requisição do Ministério da Justiça. Ou seja, o governo do descondenado acionou a PF, que acionou o Supremo, que acionou Chandler Clayson. Tudo dentro da mesma engrenagem, como uma orquestra bem afinada, desafinando a democracia. O PGR Gonê, como de costume, deu parecer favorável, afirmando haver indícios concretos de prática criminosa. Você acha? Indícios de quê? De que um senador da República ousou criticar o presidente? É crime de lesa majestade agora? Estamos diante de uma repetição exata do que aconteceu em 2022. Vale lembrar, naquela eleição o TSE, sob o comando de Chanderleia, proibiu menções à ligação Lula-Maduro, bloqueou em massa contas de apoiadores de Bolsonaro e criou um ambiente de desequilíbrio eleitoral sem precedentes. O Eduardo Tagliaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, confessou perante o Congresso. Ele operava ativamente para censurar a direita. Agora o Tagliaferro é réu no STF, processado não pelas irregularidades que cometeu a mando de Chandler Clayson, mas por supostamente ter deixado vazar as provas. O próprio Flávio Bolsonaro reconheceu isso em sua nota, ao afirmar que o procedimento evoca práticas de censura e bloqueios de contas vistos no pleito de 2022. A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, ou no caso do Bananil, a primeira vez como tragédia, a segunda como tragédia, a terceira como tragédia e por aí vai. A diferença é que agora o alvo é o principal adversário eleitoral do Lula. As pesquisas explicam a urgência do regime. O Datafolha de 7 a 9 de abril mostra o Flávio Bolsonaro numericamente à frente do Lula no segundo turno, 46% a 45%. Em março, o Lula ainda liderava, ou seja, a tendência é de crescimento contínuo do Flávio e queda do 9 dedos. A Quest confirmou o cenário. Mesmo pesquisas que historicamente erram para a esquerda e nas últimas eleições erram por 2 dígitos no primeiro turno, já mostram o favoritismo da direita. É nesse contexto que o inquérito contra o Flávio precisa ser lido, não como um ato jurídico, mas como um ato político. Toma, cara, e toma, cara, e toma. É isso que está em jogo em 2026. Nós não estamos diante de uma eleição normal. Estamos diante de um regime que usa o Supremo para perseguir adversários, blindar aliados e ameaçar parlamentares que tentam exercer suas funções constitucionais. O famigerado inquérito 4.781, o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, segue aberto, funcionando como um instrumento permanente de intimidação. Mesmo com o Cássio Nunes na presidência do TSE, o controle de Chandler Clayson sobre o aparato de censura e perseguição não foi desfeito. A qualquer momento, novos inquéritos podem ser abertos, novas investigações podem ser requisitadas, novos bloqueios podem ser determinados. Basta Chandler Clayson ter um pesadelo e acordar com vontade de prender alguém. O Flávio Bolsonaro está a uma canetada de ser impedido de concorrer. Não adianta ter 99% de apoio popular se o regime de exceção continua operando. Não adianta vencer nas pesquisas se quem decide o jogo são os ministros que enxergam a oposição como uma ameaça existencial. É só lembrar da Venezuela. Enquanto isso, no Senado, o Flávio Bolsonaro sobe à tribuna, pega o microfone e faz o discurso que, pela primeira vez em muito tempo, vai passar cortado em jornal de esquerda, porque eles nem vão conseguir explicar direito o que aconteceu. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo. Com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser, isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então, eu queria só pedir a atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, a harmonia,
para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Davi. Só fica para a reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições agora em 2020. Tradução? A bigorna saiu do Tribunal Eleitoral, tentou passear pelo Senado, não conseguiu e agora voltou para o STF com um endereço para entregar no número 1 das pesquisas. Não tem nada de jurídico nisso. Tem calendário eleitoral colado na parede do gabinete. Agora, brasilinas e brasileiros, preparem-se para o evento mais raro da fauna política brasileira. Mais raro que Lula falando sem cuspir. Mais raro que Janja cozinhando sem câmera ligada. Mais raro que a Daniela Lima, a Mortadela Lima, fazendo uma pergunta incômoda para alguém do governo Lula. A Vera Magalhães, sim, a Verba Magalhães, defendeu Flávio Bolsonaro. Sim, vocês ouviram certo? A pessoa que normalmente olha para o Bolsonaro como quem olha para cupim e imóvel de cerejeira. Essa Vera saiu em defesa do Flávio. É uma decisão, no mínimo, controversa, essa do ministro Alexandre de Moraes. Você abriu uma notícia-crime sobre um tweet que, na verdade, não contém imputação de crime nenhuma. É quase uma torcida. É um tweet ali que mistura um monte de coisa, nada a ver. Contém uma boa dose ali de mistificação política, essa história de foro de São Paulo, Lula vai ser delatado. É um wishful thinking do Flávio Bolsonaro. Mas meio na linha, agora vai. Não vejo crime nenhum aí praticado nesse post meio bobo, meio desvairado aí do senador Flávio Bolsonaro. Uma decisão como essa, em que a Polícia Federal, que é ligada ao Ministério da Justiça, apresenta uma notícia-crime nesse sentido, a PGR, que é ligada, o PGR foi nomeado pelo Lula e é muito alinhado com o ministro Alexandre de Moraes, vai na mesma linha, e depois o Alexandre de Moraes defere, no atual momento, no atual ambiente de tensão dentro do Supremo, por conta do caso Master, etc., só contribui para isso que você falou, para a narrativa de perseguição contra a família Bolsonaro. E realmente só esquisitíssimo, não vejo lógica, não vejo nada que ampare uma decisão como essa. O ministro Alexandre de Moraes ele não precisa pegar todas as bolas que estão quicando na área e tentar rebater, ele tem que deixar algumas passar. Não é possível isso, porque isso vai realmente consolidando, sedimentando na população, até em uma parcela da população que apoiou o Supremo por muito tempo pelo seu enfrentamento às tentativas de golpe, vai consolidando essa impressão de que o Supremo tem um lado, de que o ministro Alexandre de Moraes, especificamente dentro do Supremo, tem um lado, joga de um lado, joga contra a família Bolsonaro. O pensamento imediato de um eleitor bolsonarista ou antilulista já tiraram o pai, vão querer tirar o filho também. É isso que a pessoa pensa, é essa conclusão que ela chega, é esse salto conclusivo que ela dá. E isso não é bom para o Lula, não é bom para o Alexandre de Moraes, não é bom para o ambiente eleitoral, não é bom para nada disso. Me parece querer comprar uma briga por uma bobagem, uma tremenda de uma bobagem. Dá para sentir pela voz dela. Isso aqui tá doendo falar isso. Mas o absurdo ficou grande demais, meus amiguinhos. Ficou do tamanho de uma bigorna da Acme caindo do céu. Mas reparem que, mesmo falando contra esse absurdo, a Verba Magalhães não consegue deixar de atacar o Flávio Bolsonaro, chamando a sua postagem de boba e desvairada. É o sim, mas da esquerda, sabe? O Xander Cleison abusou do poder? Sim, mas o Flávio é bobo e feio. Nessa altura do campeonato, a Verba Magalhães tem a cara de pau de afirmar que a perseguição contra a direita se trata de narrativa. Eu entendo, ela foi uma das militantes de redação que apoiou sistematicamente a censura e a perseguição política, travestida de defesa da democracia. Cada um desses militantes ainda sentirão na própria pele as ações do monstro totalitário que ajudaram a parir. E quando esse monstro vier bater na porta deles, a gente vai estar aqui, fazendo vídeo e rindo da cara deles, com um balde de pipoca na mão e muito tempero ácido para servir. O cabeça de manequim armou a arapuca do Flávio hoje. Amanhã a arapuca vai estar armada para você, para mim, para todo mundo. Todo mundo que não concordar com o roteiro do Planalto. E a Verba Magalhães percebeu isso. Percebeu antes de muita gente na esquerda.
Percebeu com vergonha, com desconforto, com receio, mas percebeu. Porque no dia em que o Supremo Taiaiá Federal virar o Tribunal Eleitoral do governo, não tem jornalismo que sobreviva, não tem democracia que sobreviva, não tem liberdade de expressão que sobreviva. Nem para ela, nem para você, nem para a gente. Pelo menos, no livro O Morro dos Ventos Uivantes, o Heathcliff morre e deixa a herança para o garoto. Aqui em Brasília, o nosso vilão de toga não larga o osso. E a única coisa que sobra pra gente é o vento uivando no bolso e o inquérito batendo na porta. Então, até a próxima. Se o Xandão deixar, claro. E se eu não for caluniado por falar a verdade.